Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa filosofia da ciência que, olha, é muitas vezes mal compreendida, mas que oferece uma visão super poderosa sobre por que a gente faz o que faz. Então se prepara, porque vamos desvendar o behaviorismo radical. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. O que, de verdade, está por trás das nossas ações? É muito comum a gente pensar, eu fiz porque eu quis, ou porque o meu jeito é esse. Parece óbvio, né? Mas e se a causa real estiver em um lugar completamente diferente? É exatamente aí que o behaviorismo radical entra. E olha, não estamos falando de só mais uma teoria psicológica. É um jeito totalmente novo de enxergar o comportamento. Um convite para a gente olhar para fora, sabe? Para essa interação constante entre a pessoa e o mundo ao redor dela. Então, aqui está o pulo do gato. Para o behaviorismo radical, comportamento não é só o ato de fazer alguma coisa, tipo levantar o braço. Não, comportamento é a relação que acontece entre um organismo e o seu ambiente. Pensa nisso como uma dança contínua. É uma via de mão dupla. E para a gente conseguir analisar essa dança, existe uma ferramenta fundamental, a contingência de três termos. É como se fosse o ABC do comportamento. A gente olha para o que acontece antes da ação, que é o antecedente, depois para a ação em si, a resposta, e por fim para o que acontece logo depois, a consequência. Essa sequência, por mais simples que pareça, é a chave para a gente entender por que um comportamento acontece e por que ele continua acontecendo. Certo. Agora vamos entrar na parte que gera mais polêmica, mais confusão e que dá um nome para essa filosofia. Muita gente ainda acredita que o behaviorismo simplesmente ignora pensamentos e sentimentos, mas a verdade é justamente o contrário. A palavra radical aqui não tem a ver com ser extremista. Vem de raiz. A ideia é ir à raiz da questão. E para isso, o behaviorismo radical inclui tudo. O que acontece aqui dentro, debaixo da pele, nossos pensamentos, sentimentos, até uma dor de cabeça, tudo isso é visto como comportamento. Comportamentos que também precisam ser explicados, e não como as causas misteriosas das nossas outras ações. E essa comparação aqui deixa a diferença de perspectiva claríssima. O jeito comum de pensar é: eu senti medo e por isso eu corri. O sentimento causa a ação. Já na visão behaviorista radical, a lógica muda. A situação, o ambiente, tipo ver uma ameaça, é o que causa as duas coisas ao mesmo tempo. Causa a ação de correr e também causa aquela resposta interna que a gente chama de medo. Ambos são efeitos da mesma causa externa. E essa citação nossa, ela resume tudo de forma perfeita. O medo não é a explicação final de nada. O medo é, ele mesmo, um outro comportamento que também precisa ser explicado. A pergunta, então, deixa de ser por que o medo fez a pessoa correr e passa a ser o que no ambiente fez essa pessoa correr e, ao mesmo tempo, sentir medo. É uma virada de chave completa. Tá bom. Então, se não são forças internas que nos movem, o que é? A resposta é um processo elegantíssimo, muito poderoso: a seleção por consequências. É um conceito muito parecido com o da evolução das espécies. Aqueles comportamentos que geram certas consequências acabam sendo selecionados, ou seja, se tornam mais fortes e mais prováveis de acontecer de novo no futuro. E essa seleção não acontece de um jeito só. Ela opera em três níveis diferentes. O primeiro é a filogenese, que é a seleção natural da nossa espécie. Ela nos deu reflexos, predisposições. O segundo é a ontogênese. São as nossas experiências de vida que moldam quem nós somos, nosso repertório único. E, por fim, tem o nível da cultura, onde as práticas que trazem benefícios para o grupo são selecionadas e passadas adiante. Nós somos o resultado complexo da interação desses três níveis de seleção. Aí sempre surge aquela dúvida que é super pertinente. Peraí, se o ambiente nos molda, onde é que fica a responsabilidade individual? É um ponto crucial. O behaviorismo radical não tira a responsabilidade de ninguém. O que ele faz é mudar o foco da explicação. Em vez da gente atribuir as ações a uma força de vontade meio abstrata, a gente passa a olhar para as variáveis que podemos observar e modificar, o ambiente e a história de aprendizagem de cada um. Ok, legal a filosofia, mas, na prática, por que tudo isso importa? Importa porque essa forma de pensar não é só um exercício teórico. Ela é a base, o alicerce de uma ciência do comportamento que tem aplicações práticas que literalmente transformam vidas.
E aqui dá para ter uma ideia desse impacto. Essa filosofia é a base da análise do comportamento, que por sua vez gera tecnologias como a ABA, muito conhecida no trabalho com pessoas com autismo. Mas vai muito além. Está na terapia, na educação, na gestão de empresas e até no jeito como a gente entende algo tão complexo como a linguagem. No fim das contas, a proposta aqui é gigantesca. É a gente repensar a psicologia. Deixá-la de ser vista como o estudo de uma mente abstrata que ninguém consegue observar diretamente e passá-la a ser tratada como uma ciência natural, no mesmo patamar da biologia, da física, com o objeto de estudo, claro, a relação entre o comportamento e o ambiente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é ao mesmo tempo um desafio e uma grande esperança. Se o ambiente tem um papel tão decisivo em nos moldar, então a pergunta que fica é: como nós podemos, intencionalmente, construir ambientes melhores? Ambientes, escolas, empresas, cidades, famílias, que nos ajudem a construir um futuro melhor para todo mundo. É uma ideia que nos dá um poder de ação imenso, não é mesmo? Fica aí a reflexão.